Bom dia, graça e paz do Senhor, amém? É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Paulo Capelete, mas eu prefiro que você me chame de Macarrão mesmo, tá bom? Capelete é macarrão, por isso Macarrão Capelete. Tá beleza? Nós vamos conversar aqui sobre missão integral a partir da ressurreição, porque esse foi um tema proposto para nós. Mas eu sou casado com a Silvia fazem 28 anos, nós temos 4 filhos e eu moro com um monte de gente na minha casa que eu resolvi trazê-los para tentar cooperar com eles, para que eles possam entender quem é a pessoa de Jesus. E nós moramos para poder também conhecê-los melhor. Então nós levamos para nossa casa travestis, prostitutas, bandidos, assassinos, criança de rua. Eu acho que todo tipo de gente boa que você pensar já passou na minha casa. Então, na verdade, nós chamamos as pessoas para estarem conosco porque nós queremos articular o que de verdade é o Evangelho. Porque o Evangelho não pode ser só falado, mas ele tem que ser vivido. Então não adianta você querer só entregar um folheto, não que não mude a vida de uma pessoa, mas eu acredito que se você vive com ela, a possibilidade de uma mudança é maior. Então por isso que nós levamos as pessoas para dentro da nossa casa. E com isso tem sempre os acertos de percurso, né? Como a minha filha, chamada Maressa, que ela foi adotada pela gente, porque a genitora dela deixou ela na nossa casa. Então, como você mora com pessoas que estão na rua, e se você for ver, na rua não tem chave de porta, então eles não conseguem fechar a porta, então a minha casa fica aberta. Então é assim, nós já fizemos várias chaves, mas agora a gente não tem nenhuma, então a casa fica aberta mesmo. E é muito bom isso, porque a gente consegue confiar no Senhor que nada vai acontecer enquanto a gente dorme. Mas é muito bom. Então, meu ministério hoje se resume aos marginalizados dos centros urbanos, principalmente em Santo André hoje, mas nós temos um trabalho no centro de São Paulo chamado Instituto Brasileiro Transformando pela Educação, que são adolescentes que estão na periferia da droga, porém nós estamos trabalhando com eles para que eles não entrem a ser usuário. E em Santo André nós temos um trabalho com travestis, com prostitutas, visitas e tudo mais. E nós temos um trabalho também numa favela, chamada Favela do Cigano, onde nós atendemos 117 crianças. Além disso, nós temos um trabalho na Armênia também, no centro de São Paulo, num bairro próximo do metrô Armênia, que nós estamos atendendo 40 crianças numa invasão, que eles estão de verdade com vulnerabilidade social e não querem ir mais para a escola e tudo mais. Então, com isso, tem todos as interferências sociais e políticas e tudo mais que a gente tenta trabalhar. Então, eu propus esse tema hoje porque a ressurreição é algo que nós vamos precisar novamente estudar. Porque hoje está se levantando algumas pessoas que estão trazendo uma teologia novamente de volta, porque isso é normal na vida do ser humano, trazer teologias e repensar essas teologias. E é claro que toda teologia ela é humana, ela tem um pensamento humano, e por ter um pensamento humano tem algumas falhas, assim como alguns acertos. Por isso que missão na íntegra eu acho que é legal, porque aqui você pode ter um momento de pensar a sua praxis cristã, e também os seus acertos e os seus erros. Não estou falando aqui que eu sou o cara correto ou que eu vou acertar tudo o que eu vou dizer, mas aqui é um momento que eu me sinto livre para pensar sobre a missão, sobre a minha missão e sobre a nossa missão como igreja brasileira e como igreja dentro de um contexto urbano, né? Então eu
me sinto livre para pensar, e isso não quer dizer que você não possa questionar os meus pensamentos, mas eu gostaria muito que você pensasse junto comigo sobre a ressurreição a missão integral a partir da ressurreição. Por que eu digo isso? Porque em 1930 nasce uma teologia chamada teísmo aberto, que vai contestar a ressurreição de Jesus e que vai falar que essa ressurreição é um mito. E nós sabemos na Bíblia que esse pensamento, não quero criticar, não quero também negar, mas ao mesmo tempo esse pensamento vem carregado de ideias equivocadas. E hoje está se levantando de novo essa ideia dentro do campo da teologia, que eu queria reforçar com vocês que a ressurreição é algo de suma importância para a vida cristã, porque Paulo fala que se não houver ressurreição, vã é a nossa fé. Então, se Paulo escreveu uma parte do Novo Testamento, eu acho que ele tem razão para isso. Então, nós queremos partir disso para poder falar. E com isso, eu queria começar falando para você que a ressurreição também é uma crise. Dentro da própria vida cristã, a ressurreição é uma crise. Por que eu quero falar? Foi uma crise para mim, na verdade, né? Porque eu tinha um pensamento, na verdade, reducionista em relação à pessoa de Jesus, e era muito rígido na forma de pensar a pessoa do Cristo, e eu sempre, a maior parte do meu tempo, trabalhei com pessoas à margem da sociedade, e enquanto eu estava preparando um acampamento de travesti e minha esposa preparando um acampamento de criança de rua, meu filho foi à casa da minha cunhada e partindo dali ele começou a brincar, subiu no telhado com 14 anos de idade e depois de algumas horas em cima do telhado ele cai e vem a falecer com 24 horas depois que ele caiu. E quando ele veio a falecer, a minha oração, enquanto estava no velório, com um monte de gente, até o Ari apareceu lá. Eu não sei como, mas ele apareceu. E minha oração era: Deus, se o Senhor é Deus, o Senhor vai ressuscitar o meu filho. Porque eu não gostaria de enterrá-lo, porque isso é um sofrimento enorme para a vida de um pai. E eu orei por 6 horas. Senhor, ressuscita o meu filho. Eu preciso morrer primeiro do que ele. Ele tem mais vida do que eu. E isso não aconteceu. Não quer dizer que Deus não possa, mas Ele não é obrigado a fazer, né? Então, isso criou uma crise enorme em mim. E eu estava morando com 32 pessoas nessa época. E isso criou um conflito tremendo na minha vida, porque eu falava: poxa, mas o Senhor fala que o Senhor é o Deus da ressurreição. E quando eu oro, o Senhor não faz. Então eu falei assim: como eu posso acreditar num Deus que mata o meu filho e leva embora? E partindo daí eu pensei em desistir do ministério. Pensei em desistir de morar com as pessoas, de interferir na vida delas. E comecei a brigar com Deus, ao ponto de falar para Ele da seguinte forma: olha, você se personaliza e aparece para mim, porque a gente vai brigar muito. E ainda bem que Ele não apareceu, porque senão eu ia apanhar muito. E foi mais de 2 anos pensando em abandonar tudo. Na verdade, abandonei. Mas uma das coisas que eu percebi, que mesmo quando eu abandonei Deus, abandonei o Cristo, Ele nunca me abandonou. E uma das coisas que eu achei super interessante na dinâmica do meu lar, na dinâmica da minha casa, foi um rapaz de rua, eu quero colocar o nome aqui de Ronaldo, e ele disse para mim da seguinte forma: sentado, ele sempre arrumava minha cama, eu desarrumava, ele trazia comida para mim, eu não comia, então ele sempre quis me servir.
E ele falou assim, eu não consigo acreditar que você que falou para mim que Jesus era bom, hoje você não acredita mais nele porque ele está morando agora com o seu filho. E aí ele me disse algo, um menino de rua que nem alfabetizado era, e isso não significa que ele não possa ter sabedoria e não possa saber mais do que a gente em relação à vida cristã. Ele falou assim, como que você pode fazer isso com Deus? Porque Deus levou o seu filho para o melhor lugar. E agora ele mora com Deus aonde você sempre falou que queria estar. Parece que você agora não quer estar mais lá. E isso me fez repensar tudo na minha vida e repensar também a minha teologia e repensar também a questão da minha vida cristã e como vivê-la. E partindo dessa ideia, eu voltei a ler a Bíblia, fui buscá-la debaixo da minha cama, que eu tinha jogado ela embaixo da minha cama e não queria ler mais. E um texto que me chamou a atenção, não que você tem que fazer isso, mas eu abri um texto na Bíblia, foi sem querer, e estava lá em Hebreus 13, que diz, eu jamais te deixarei e nunca te abandonarei. Então esse texto me fez ter esperança novamente na vida desse Cristo que ressuscitou. E partindo daí, eu queria ler com vocês, lá em João, capítulo 20, verso 21, e eu quero partir daí, para a gente poder conversar sobre a ressurreição de Jesus, ou a missão integral a partir da ressurreição. João 20, 21. Diz assim, a Bíblia. Jesus já tinha ressuscitado, e é claro que João está escrevendo muito depois de Paulo, porque Paulo, vocês sabem que foi o primeiro a escrever, mas eu quero partir do Evangelho, e ali a gente tentar pensar sobre o que acontece quando nós acreditamos na ressurreição. E disse assim, e disse, pois, Jesus outra vez, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor quer que a gente tenha de verdade paz, e que essa paz, Senhor, possa de verdade produzir algo de importante na vida da cidade, na vida da sociedade, na vida do nosso país, na vida das igrejas, mas que nós, Senhor, possamos encarnar de verdade essa ordem do Senhor Jesus, que é da mesma forma que o Pai enviou Jesus, nós também queremos ser enviados por Ele, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o que eu quero dizer é que Jesus ele vem de uma ressurreição, e se você for ler Mateus, Marcos, Lucas, João, ele aparece do nada numa reunião na sala, e é super interessante, né? Eu não sei quantos aqui já pensaram numa ressurreição, mas é super interessante pensar que Jesus ele aparece do nada, porque Lucas 24, do verso 36 em diante, vai falar, e ele apareceu e disse, a paz seja convosco. E eu fico pensando que se um pastor, amigo seu, morresse, você estivesse no velório, e de repente ele levantasse do caixão e falasse, e aí galera, beleza? Eu acho que não ficaria ninguém na sala, todo mundo ia correr. E eu acho que aconteceu mais ou menos isso com os discípulos, porque quando Jesus aparece na sala e Jesus fala assim, a paz seja convosco, eu acredito que todo mundo saiu correndo, todo mundo se enfiou em algum lugar, espantado, com medo, e a Bíblia diz também lá em Lucas que o pessoal estava meio com medo, meio espantado, uns foram para debaixo da cama, outros entraram atrás da geladeira, outros pularam debaixo do fogão, e Jesus fala assim, sou eu mesmo, vem ver que sou eu, né? Então toca aqui na minha chaga, né? Toca aqui em mim, eu ressuscitei, e quero que você tenha paz. E aí as pessoas começaram a se aproximar, e Jesus falou da seguinte forma, tem alguma coisa aí para comer? Porque faz 3 dias que eu não como, então Jesus, como comia muito, ele quis comer.
E o Pedro foi lá na geladeira, com a geladeira farta, fartava tudo, só tinha um favo de mel e um peixe. Ele foi lá, assou o peixe, trouxe na mesa, colocou na mesa, bonitão, e ele começou a falar dele. E é claro que todo discípulo achava que ele ia multiplicar o peixe. Mas naquele dia ele não multiplicou nada, comeu sozinho mesmo. E ele também, resumindo, lógico que o que João diz, resume toda a parte que Lucas escreve como pesquisador, como médico. Eu falo assim, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, se o papel da igreja que quer ser missionária, ou se o papel da igreja, a essência da igreja é fazer missões, então missões é fazer com que o Cristo seja visto através da minha vida. Através das ações que eu tenho e não através só das palavras que tenho. Então, missões não se faz simplesmente com palavras, mas faz com vida. Então, Jesus, como ele falou para os seus discípulos, que ele ia enviar esses homens como o Pai o enviou, então ele também enviou ele para um local. E por enviar ele para um local, Jesus também o enviou para esse local. Qual é o local? É o mundo. Então, se nós fomos enviados ao mundo, nós temos um papel na sociedade, porque o mundo é a sociedade. Então, a igreja, que ela se elimina de ter um papel na sociedade, ela também está eliminando a sua missão. Ou seja, se ela não se envolve na sociedade, ela também não acredita direito na ordem de Jesus. E se Jesus ressuscitou, ele deu essa ordem, então essa ordem tem que ser cumprida. E a ressurreição simplesmente... Se não existe, a gente não precisa obedecer essa ordem, porque se a ressurreição não aconteceu, a ordem também não. Então, se a ordem não aconteceu, nós estamos aqui em vão, ouvindo o macarrão à toa. Ou seja, se nós não acreditarmos na ressurreição, como N.T. Wright diz, ele diz da seguinte forma, se nós não cremos na ressurreição, nós também estamos tornando a igreja um lugar de educação e de espiritualidade, só, mais nada. Ou seja, moralidade e espiritualidade, aonde não tem um recurso envolvido na sociedade com as consequências e com a dinâmica da sociedade. Então, N.T. Wright, num livro chamado A Ressurreição do Filho de Deus, ele diz dessa forma. Uma outra coisa que ele diz sobre a ressurreição, que eu achei super interessante, no prefácio desse livro, ele falou da seguinte forma, que foi Paul Tillich, é um teólogo renomado, dá uma palestra em Chicago, numa faculdade de teologia, e ele estava defendendo o teísmo aberto, ou a teologia do processo, e ele começou a falar sobre a ressurreição, e tinha na plateia várias pessoas, e negando a ressurreição. E teve um homem que, comendo uma maçã, levantou a mão, um senhor levantou a mão, comendo a maçã, levantou a mão, ele já tinha falado várias coisas. Comendo a maçã, ele perguntou para Paul Tillich assim, você sabe que gosto tem essa maçã? Aí o Paul Tillich falou assim, não sei. Falei, então, é da mesma forma a ressurreição. Quem não experimenta a ressurreição não pode sentir o gosto dela. E com isso, Paul Tillich, se você for ver, acho que tem até no Google essas frases, Paul Tillich vira as costas, envergonhado, e sai, e vai embora, e não responde mais nenhuma pergunta. Ou seja, nós temos que experimentar a ressurreição para sentir o gosto da vida cristã. Ou seja, se nós não nos envolvermos com o mundo, nós não vamos perceber que de verdade a ressurreição tem um efeito enorme na vida da população onde nós estamos inseridos. E se nós não acreditamos na ressurreição, nós deixamos de falar para o mundo, deixamos de ter atitude para a sociedade, deixamos de contemplar as dificuldades da sociedade e vamos passar a ouvir somente a nós mesmos, vamos passar a ver somente a nós mesmos e vamos contemplar somente a nós, achando que essa sociedade, numa arca gigante que se chama igreja hoje, nós estamos salvos de toda a articulação diabólica, desumana que o mundo está vivendo. Mas nós somos chamados para sermos inseridos e resolver os problemas de uma sociedade
que vem cada vez mais massacrando pessoas, acabando com elas. E uma das coisas que eu noto na ressurreição, e quando Paulo desenvolve a ressurreição, é da seguinte forma. Quando Paulo fala sobre a ressurreição, ele também fala que em Cristo Jesus não tem escravo, não tem grego, não tem cítara, não tem bárbaro, não tem judeu e não tem ninguém. Todos são iguais em Cristo Jesus. Em Colossenses ele fala muito mais ainda. Ele fala assim, homem e mulher são iguais em Cristo Jesus. Ou seja, ele está falando que através da ressurreição ele acaba com a discriminação racial, ele acaba com as diferenças sociais, ele acaba com as diferenças sexuais das pessoas, porque todos são iguais em Cristo Jesus. E até hoje ainda a mulher é subjugada a ter uma posição menor na sociedade. Tanto é que ela ganha menos. E a igreja não luta por isso. Os negros muitas vezes têm que lutar porque eles não têm condições de entrar numa faculdade. Não, não é verdade. Eles têm a mesma capacidade do que nós, porque Cristo o fez igual. E muitas vezes nós não lutamos pelas dificuldades que a sociedade está enfrentando porque nós achamos que isso é errado, nós não podemos nos meter. Então a ressurreição faz com que a gente tenha que acreditar que todo mundo é igual. Ou seja, missão ela não se faz se nós achamos que nós somos maiores do que eles. Porque muitas vezes quando nós vamos pregar o evangelho, nós achamos que nós somos maior do que as outras pessoas que não têm o Cristo. E na verdade nós somos iguais. Todos nós somos iguais. E se nós descermos a escada, que nós achamos que nós estamos mais alto, nós vamos perceber as dores das pessoas. Nós vamos sentir as dificuldades delas e vamos tentar ajudá-las da melhor forma possível. Então, crer na ressurreição é descer a escada das autoridades, ou da autoridade que achamos que temos, para se envolver com uma sociedade que sofre, com uma sociedade que é injusta, com uma sociedade desigual. Então, Jesus nos chamou para trazer a igualdade para a sociedade, não importa quem seja. Ou seja, nós temos um papel primordial, porque cremos na ressurreição, e por crer na ressurreição que Jesus nos fez iguais, nós temos que lutar por essa igualdade para todos. E isso também requer redistribuição de renda, ou seja, não vai ter rico nem pobre. E não vai ter ninguém falando assim, Deus me abençoou, eu ganhei muita grana e hoje eu posso viver dessa grana. Não, se Deus te deu muita grana, tem alguma coisa errada. Porque Deus não te deu para você acumular, Deus te deu para você dividir. Porque a Bíblia deixa muito clara lá em 1 João 16, 17, 18, ele diz da seguinte forma, se o seu irmão necessitado chegar até você, e você, tendo o recurso desse mundo, reter a sua mão, ele pergunta, pode o amor de Deus estar nele? Então, não adianta qualificar a pessoa como pecador ou porque ela não tem qualidade. Deus te deu para você dividir. Porque a ressurreição faz isso. Ele faz dividir a vida. Ou seja, se nós formos pensar que a ressurreição é a centralidade da missão integral, nós temos que pensar da seguinte forma. Jesus, ele fez o bem para todos. E Pedro, quando encontra com Cornélio, ele vai falar isso. Ah, você não está sabendo? Que Jesus, aquele, o Nazareno, que veio pregando a palavra de Deus, e ele, cheio do Espírito Santo, ele fez o bem, desde a Galiléia até Jerusalém. E os homens o mataram, pendurando no madeiro. É isso que está escrito lá em Atos 10, 37 e em diante. Mas Deus, com o seu poder, o ressuscitou dos mortos. E é isso que ele diz. Uma outra palavra também que Jesus ele traz lá de Lucas 4:18, ele fala que o Espírito de Deus está sobre mim para que eu possa pregar as boas novas aos pobres, proclamar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Então, se nós vamos pensar nesses dois textos, nós vamos perceber que a vida missionária tem que ser vida para levar vida ao outro. Ou seja, o evangelho, ele não pode sair de um local sem transmitir vida ao outro. E o que o Cristo fez, ou o que Deus fez através do poder dele, foi ressuscitar Jesus, ou seja,
trouxe a vida de volta. Então, se ele trouxe a vida de volta, Paulo fala que Jesus venceu o último inimigo, que é a morte. Então, se Jesus venceu a morte ressuscitando, nós temos que pensar como membros, ou como pessoas, ou como corpo de Jesus. Se Deus venceu a morte através de Jesus, e isso é o Evangelho, falar que Jesus ressuscitou, ou ter as práticas da ressurreição, é falar da seguinte forma: Jesus venceu a morte, ou seja, todo o sistema que gera a morte é contra a vida, e sendo contra a vida é contra o Evangelho. Então todo o sistema opressor, todo o sistema que cega, aliena, todo o sistema que empobrece as pessoas é contra o Evangelho. Sendo contra o Evangelho, tem que ser contra aqueles que acreditam na ressurreição. E a ressurreição, ela faz com que a gente tenha uma empolgação, ou seja, um ânimo para poder levar vida às pessoas. Só pode levar vida aquele que tem vida. E só pode ter vida aquele que tem o Espírito Santo. Então isso é fato, né? A igreja vive porque o Espírito Santo está aqui. E ele está para levar você, para levar vida a outro. Ou seja, todo sistema que gera morte não é sistema do Evangelho. Sistema que gera racismo, sistema que gera pobreza, sistema que gera diferença social, sistema que gera desigualdade econômica, sistema que gera corrupção, todas essas coisas, não é o Evangelho. Não é. O Evangelho é falar, o Cristo ressuscitou e por isso nós podemos ter paz. E ter paz no Novo Testamento não é um egoísmo, mas é sempre o outrocentrismo que faz com que eu tenha que trabalhar para o outro. Jesus, ele ressuscita e ele dá uma ordem, porque assim como o Pai enviou, ele também nos envia. Então, se ele nos envia para levar paz. Só pode ter paz no lugar onde a justiça ela é aplicada. E justiça só pode ser aplicada quando nós estamos vivendo em igualdade. Se existe diferença social, já não tem igualdade. Ou seja, você pode até estar pensando da seguinte forma: não, mas isso aí é uma pregação comunista, é uma pregação vermelha, é uma pregação ultrapassada, porque o comunismo foi derrubado e tal. Não, é totalmente diferente disso. Porque a ressurreição, ela nos dá a voluntariedade de dar as coisas. Agora, o comunismo, não. E existe um abismo enorme entre comunismo e cristianismo. Comunismo é tudo aquilo que é teu, é meu. E cristianismo não. Tudo aquilo que é meu, voluntariamente é teu. Então nós temos que dividir. Por quê? Porque quando Cristo ressuscitou, ele não ressuscitou por causa das coisas. Jesus ressuscitou por causa das pessoas. Ou seja, ele ressuscita valorizando o ser humano. Ele tanto ressuscita o ser humano, ele tanto valoriza o ser humano, que ele chama os inimigos de volta. Todos os seus discípulos o abandonaram. E por abandonar, ele traz os discípulos de volta. E ainda dá uma oportunidade gigantesca deles serem apóstolos. E as mulheres apostilas e os filhos livretos. Não é? A ressurreição, ela tem um papel primordial na nossa vida, porque nos leva para perto do outro. Quando Jesus faz o bem, a sociedade não suporta, nem a sociedade política, nem a sociedade religiosa da época, suporta o bem que Jesus está fazendo. E por não suportar o bem que Jesus está fazendo para a sociedade, para aqueles que eles determinaram que eram pecadores, eles o matam. E Pedro é muito claro, e Paulo também é muito claro quando fala, os homens o mataram. E Pedro fala isso 2 vezes, no capítulo 3 e no capítulo 10 de Atos. Então os homens o mataram. Se os homens o mataram, foi a sociedade que o matou. Então Jesus vem fazendo bem. E aí esse deicídio que acontece na vida de Deus encarnado, faz o quê? Faz com que o bem vá embora do mundo.
E o bem indo embora do mundo, o que acontece? Acontece que a violência aumenta, amplia. E a violência ampliando, Deus só tem uma possibilidade, que é ressuscitar o seu filho. Para quê? Para que a bondade volte. Ou seja, Deus dá uma nova oportunidade para aqueles que criaram ou desenvolveram a violência e traz de volta a bondade de Deus, que é Jesus, para a terra. E Jesus dá uma ordem para a gente. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Isso significa o quê? Que o papel da igreja é fazer bondade para a sociedade. Porque assim como Deus ressuscitou Jesus, Paulo fala que Deus ressuscitou a gente com ele. E se Deus ressuscitou a gente com ele em Efésios, isso significa que nós temos que continuar praticando o bem. E hoje a igreja está tão envolvida com o mal que muitas vezes a gente esquece que isso é fazer o bem. E fazer o bem é levar vida. E a gente não leva a vida só falando. A gente leva a vida compartilhando, dividindo o que nós temos. Financeiramente, emocionalmente, fisicamente, socialmente, tudo que temos. E aí eu entro com a nossa missão, por isso que nós comemos a mesma coisa lá na nossa casa. Se é um pedaço de frango, que fazem 8 anos que eu como frango, e se eu sair voando por aqui, você não liga, porque fazem 8 anos que eu estou comendo frango, né? E é claro que todo missionário tem um karma, né? E esse karma é comer frango, porque onde você vai, o cara oferece frango para você. Né? E você come e agradece a Deus, é lógico, isso é normal, né? Mas assim, por que nós moramos juntos? Porque no céu não vai pensar você que você vai ter uma casinha só para você. É uma mansão grande onde todo mundo vai morar junto. Então é bom morar junto já. Porque aí você já experimenta o céu, né? Mas como aqui ainda tem essa ingerência do diabo, é lógico que você vai mostrar Jesus e vai mostrar o diabo para os caras também, né? Você não vai mostrar só Jesus. Mas por que eu disse isso? Porque a gente precisa levar vida para as pessoas. E para levar vida, você precisa se envolver com elas, porque senão você não consegue. E ser enviado, como Jesus foi enviado, é ser enviado para ser igual a Ele. E para ser igual a Ele, você não pode salvar para a eternidade, mas você pode salvar algumas pessoas dos maus que elas estão sofrendo. Quais são esses maus? Quais são esses males? Males sociais que acontecem na vida. Quero dar um exemplo. Que aconteceu na minha casa, que isso também dinamiza a sociedade que vivemos. Eu moro com um monte de pessoas, gente boa. E na época eu morava com um senhor chamado Milton, que ele veio a falecer. E ele tinha matado 6 pessoas. E viveu 14 anos no Carandiru. Eu acho que... E esse cara, ele era muito gente boa, apesar de ter matado 6. Porque ele se converteu mesmo. E todas as vezes que eu viajava, ele vinha buscar minha mala. Ele vinha buscar minha mala, me abraçava, me beijava e falou, pô, que saudade e tal. Eu falei, meu, depois de matar 6 caras, você tá virando outra coisa? Né? Pô, que é isso, macarrão? Pô, eu sou. Né? Aí eu brincava com ele e ele me abraçava e falava para mim assim, cuidei da tua família. Aí eu falei, pô, é mesmo? Tá todo mundo vivo, né? Ninguém morreu. Aí ele falou, ô, que isso, eu sou crente agora. Eu falei, pô, ainda bem, né? Porque senão... Né? E teve um caso nessa época que foi impressionante, porque esse menino morava comigo, e nós andamos muito na rua. Eu não tenho gabinete, meu gabinete é na calçada, não tem esse negócio de ar-condicionado, essas coisas, né? E eu gosto muito de andar de chinelo, bermuda, camiseta, eu sou apaixonado por isso. Então eu estava andando na rua à noite e encontrei um menino que era travesti, que ele tinha feito a transvaginal, porém ele estava com uma tuberculose muito avançada, ele estava muito magrinho, acho que ele estava pesando uns 35 quilos.
E como nós temos a intenção de levar a vida para a pessoa, eu não podia falar só de Jesus para ele e ir embora. Então eu falei para ele, cara, eu quero te ajudar. Tá no barato de ir morar comigo para eu ajudar você a não morrer? Porque isso também é da vida. Quando você não permite que a pessoa morra naquele instante do sofrimento. Então ele falou, puxa, eu estou precisando de ajuda, não consigo. E ele tossia muito, escarrava aquela coisa verde com amarelo, com vermelho, sabe aquela coisa, aquela bola assim? Depois você pode tomar um caldo verde em algum lugar aqui em Araçatuba. Mas assim, horrível, né? Aí ele falou, cara, eu preciso de ajuda. Aí eu peguei ele no colo e levei para minha casa. E foram quase 1 quilômetro, eu carregando um pouco, descansando, carregando um pouco, e ele tossindo, né? E aí eu cheguei na minha casa de noite, todo mundo dormindo. Então a gente tinha quarto de homem, quarto de mulher, quarto de mães com filhos, jovens e tal. E eu tentei colocar no quarto de todo mundo. E todo mundo falou, não pode dormir aqui. Porque ele está com tuberculose, ele é mulher. As meninas falaram, não, ele é homem, mas está com tuberculose. Na verdade, o problema era a tuberculose. E aí nós achamos um canto para esse menino. E no outro dia nós tivemos uma conversa muito séria na mesa. E aí eu falei para eles assim, eu acho que vocês esqueceram da onde vocês vieram. Porque vocês vieram da mesma forma do que eles e nós acolhemos vocês porque nós queríamos dar vida para vocês. Agora ele está com tuberculose. Se ele ficar na rua, ele vai morrer. Se ele ficar com a gente, ele tem a grande possibilidade de viver mais. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ajudá-lo a ter vida, porque isso é o Evangelho. Então vamos ajudá-lo. Vamos morar com ele até ele sarar. Aí eu falei assim, se nós pegarmos tuberculose, nós corremos o risco de morrer. Mas se nós tomarmos o remédio que o SUS dá, nós vamos viver. Só vamos ter que fazer o tratamento por 6 meses. Dá para entender que a vida deles é mais importante do que a tuberculose que ele está tendo? Vão morar com o cara? Aí esse Milton, ele disse assim, pô, Macarrão, eu não tinha pensado nisso. Então eu quero pedir perdão. E na mesa ele começou a pedir perdão. Então eu quero dar a minha cama para esse cara. Eu quero fazer isso para ele. E aí ele deu a cama para esse menino e cuidou dele. Até ele se levantar. Com isso eu quero dizer da seguinte forma, que essa é uma história que já aconteceu na história. Não sei quantos aqui já leram o livro A Igreja que Jesus Queria, do Gerhard Loeffling. Ele conta a história do século II, do século III, que a comunidade cristã, ela saía nas ruas porque teve uma epidemia muito forte, nesse 264 depois de Cristo, na verdade. A igreja saía nas ruas e pegavam os doentes dessa epidemia e levavam para casa. E muito das pessoas da igreja morreram. Mas muitos sobreviveram, porque a igreja cuidou. Os familiares nessa época colocavam as pessoas para fora, porque eles estavam com medo de morrer. Mas os cristãos traziam para dentro, porque era a vontade de dar a vida, como o Cristo deu a vida para eles. Então quem crê na ressurreição também crê na vida do outro. Quem crê na ressurreição do Cristo também crê que ele tem poder de levar a vida para o outro que não tem. E uma das coisas que eu quero dizer para você é que a igreja foi chamada para correr o risco de morrer. E não para correr o risco de viver. Porque nós já temos a promessa da vida eterna. E muitas vezes nós não acreditamos tanto nela ao ponto de deixar falhar a nossa atitude na sociedade. Então nós temos que ter a possibilidade de levar a vida para o outro. Se o Cristo me deu vida, por que eu não posso passar a vida para o outro? Nós não podemos reter aquilo que Deus deu. Deus já nos ressuscitou, e se Ele nos ressuscitou, é porque Ele quer que a gente passe a dar vida para o outro. E só passamos a dar vida para o outro quando nós fazemos o bem para aqueles que não têm possibilidade de ver a bondade de Deus. Ou seja, ressurreição, quando nós acreditamos na ressurreição, nós fazemos o bem, e fazendo o bem as pessoas vão ver que Deus ainda está vivo.
E se Deus está vivo, eles vão acreditar no Cristo que Ele ressuscitou. E missões se faz dessa forma. Sendo igual a Jesus. Não quero aqui falar que vocês têm que me prender no madeiro, não quero falar nada disso. Mas Dietrich Bonhoeffer, ele diz no livro de O Discipulado que ele tem, ele diz da seguinte forma: a igreja que não quer sofrer, quer ser maior do que o seu Senhor. É claro que para ressuscitar, você tem que morrer, cara. Então o evangelho para aqueles que aceitaram o Cristo é correr o risco de morrer. E correr o risco de morrer pelas vidas e pelas pessoas que precisam ter vida. E é dessa forma que a gente precisa viver. Não dá para viver de outra forma. Não dá para viver de outro jeito. Porque o Cristo quer que a gente faça isso. Então missões se faz fazendo a bondade na terra. Não dá para fazer. Por quê? Porque se nós fizermos a bondade, o bem vai mostrar que Deus está vivo. E se Deus está vivo, o Cristo ressuscitou. Porque assim Deus está dando uma nova oportunidade para a sociedade perceber que existe ainda um Deus vivo na terra. E nós esquecemos disso, irmãos. Nós esquecemos de fazer a bondade para os empregados, se tem empresários aqui. Nós esquecemos de fazer o bem para os empregados. Se existem pessoas na faculdade, nós esquecemos de fazer o bem para as pessoas que são alunos e parceiros nossos da escola. Se existe dona de casa que tem empregada, muitas vezes nós esquecemos de fazer o bem a ela. Se existe pessoas na rua, nós esquecemos de fazer o bem a ela. Muitas vezes nos desviamos, muitas vezes pulamos por cima de pessoas, sem ajudá-los a levantar. A ressurreição, que eu creio, é a ressurreição que me leva a fazer a missão de Deus, como parceiro de Deus. E a missão me leva a ser parceiro de Deus para fazer a bondade para a terra. Eu não posso, não que não posso, mas não gostaria de sair daqui sem desafiar você a ter uma atitude. Eu quero terminar aqui. Mas nós falamos aqui que a ressurreição é uma crise, que muitas vezes nós vamos orar e as respostas não virão da mesma forma que nós queremos. Mas a ressurreição também nos impulsiona e nos inclui na missão de Jesus. A ressurreição nos inclui na missão de Jesus. E a missão de Jesus é fazer o bem, como Pedro resumiu em Atos 10. A todos, desde a Galileia até Jerusalém. A missão do cristão é fazer o bem. A missão do cristão é salvar vidas, mesmo que não seja para a eternidade, mas é salvar as pessoas, porque assim elas verão que o Cristo vive. E quando nós fazemos o bem, essa ação vai falar muito mais do que as nossas palavras. E eu pensando nisso, eu quero terminar com isso. Se você entrar no YouTube, você vai ver lá vídeo da Missão Sal. Uma senhora morreu de aneurisma e ela tinha 5 filhos e deixou uma família maravilhosa na favela, a favela do Cigano. E nós fomos lá visitar essa família. E quando chegamos na casa, não tinha casa. Tinha 2 paredes, 3 paredes, como o senhor Arnaldo mesmo disse. Ela não tinha nada, não tinha teto, não tinha nada. Então eu descobri onde estava a casa da musiquinha. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Então eu falei assim, como nós podemos minimizar o sofrimento das pessoas? Aí fiquei pensando como minimizar o sofrimento da família do senhor Arnaldo. Eu não posso trazer de volta a esposa, mas eu posso ressuscitar a esperança que existe um Deus bom, que existe um Jesus que o ama. Aí chamei toda a missão e falei, vamos construir uma casa para o senhor Arnaldo.
Aí todo mundo, mas como? A gente nem dinheiro tem. Eu falei, não tem problema. A gente vai construir a casa. Aí todo mundo apoiou, né? Porque todo missionário é meio doido. Não precisa ser, mas se for, vai ajudar muito. Né? E todo mundo apoiou, mesmo sem dinheiro, mesmo sem programa, sem fluxo de caixa, sem nada. Depois de 2 meses a casa estava lá. Mas eu falei para todo mundo que ia construir, que todos eram cristãos, falei, nós não vamos falar de Jesus para ele, da forma trivial. Nós vamos viver Jesus perto dele. Todo mundo apoiou. A gente ia lá, construía. A gente não convidou ele para ir para a comunidade, a gente não convidou ele para ir no culto, a gente não convidou ele para nada. Só fazendo, só vivendo junto, falando, conversando, das coisas cotidianas dele. Depois que nós entregamos a chave, foi uma festa, tem até um vídeo no YouTube, você pode ver. Aí no sábado seguinte nós tivemos um encontro na escola, e esse seu Arnaldo sentou perto de mim, me pagou um cachorro quente horrível, né? Mas era o que ele tinha, eu comi, porque todo missionário come bem, porque quer parecer com Jesus, então come tudo que aparece. E lá a gente comeu junto, ele falou assim, Macarrão, quero falar um negócio para você. Eu falei, pode falar. Eu ontem decidi com os meus filhos que nós vamos seguir Jesus para o resto da nossa vida. Eu falei assim, mas o que te levou a tomar essa decisão? Eu nunca falei para você aceitar Jesus como Senhor, como Salvador. A sociedade já sabe o que ela tem que fazer. Aí ele falou assim, não, sabe por quê? Porque tem várias igrejas que vêm e nos convidam para dar uma cesta básica para a gente. Mas só que a gente tem que ir lá no culto. Porque se não for no culto, eles não dão a cesta. E ainda dão uma cesta que chama amor, mas dura 15 dias. Eu nunca fui porque eu trabalhava. Então não dava para minha família ganhar a cesta básica. Eu não estou falando que você deve parar de fazer cesta básica ou deve parar de fazer isso. Não estou falando nada disso. Estou falando o que o Arnaldo disse. Né? Mas você nunca me cobrou nada, você nunca falou para eu vir, você nunca cobrou, trocou comigo nada, você só fez. Eu falei assim, sabe por quê, seu Arnaldo? Porque eu pensei da seguinte forma, que quando o senhor abrisse a porta da casa do senhor, o senhor ia saber que uma pessoa que ama esse Jesus que está vivo, porque se ele está vivo, ele ressuscitou, deu a porta para o senhor. Quando o senhor deitasse na cama para descansar, o senhor ia perceber que alguém que ama Jesus, que está vivo, que ressuscitou, deu a cama para o senhor. Quando o senhor abrisse a geladeira, o senhor vai falar, puxa, alguém que ama tanto Jesus me deu uma geladeira. E essa coisa, ele não ia suportar ao ponto de falar, não, eu preciso me entregar a esse Jesus que está vivo. E isso aconteceu. Ele hoje é membro de uma comunidade perto da casa dele e quer ajudar as pessoas da forma que deve. Então a ressurreição nos inclui na missão. A ressurreição nos converte ao reino de Deus e não à igreja. A igreja é um instrumento para levar as pessoas ao reino de Deus. Nós temos que passar pela igreja? Com certeza. A comunidade cristã foi chamada para isso. Mas foi para impulsionar o cara a entrar pela porta da frente e sair pela porta do fundo fazendo alguma coisa. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei na igreja, saí pela porta do fundo e fui fazer. E eu acho que é isso que falta na comunidade cristã. Nós incentivarmos as pessoas a fazerem o bem para as pessoas, que isso é o reino de Deus. Então, fazer bondade, meus irmãos, é antecipar aquilo que há de vir. Fazer a bondade é antecipar aquilo que haveria de vir. O que tem que estar vindo? O que Jesus fala que está vindo? O reino de Deus. Então, se nós praticarmos a bondade, nós vamos estar antecipando aquilo que haveria de vir. Antecipando aquilo que haveria de vir, nós vamos ser também beneficiados por isso. E eu quero desafiar você aqui a uma coisa só. A você olhar para a sua agenda, que eu acho que é lotada,
ou é lotada de espaço vazio, ou é lotada de horários que você vai atender alguém. Mas eu quero desafiar você aqui a escrever na sua agenda 1 hora por dia, durante um mês. Essa hora eu vou fazer a bondade a uma pessoa que eu não conheço. Vou sair na rua, vou carregar uma sacola, vou empurrar um carro que está quebrado, vou pintar uma casa de uma senhora viúva, vou visitar um senhor que nunca recebeu visita no hospital, ou uma senhora, ou uma criança, vou estar do lado dela 1 hora por dia. E só vou fazer o bem para ela. 1 hora. Eu quero desafiar você a ter essa prática, que é a prática da missão, fazer o bem, 1 hora por dia. Porque se de verdade as pesquisas estão certas, e se somos 32 milhões de cristãos no Brasil, seriam 32 milhões de horas fazendo o bem. Esse Brasil mudaria. Então eu e você, nós podemos começar 1 hora por dia. Eu quero desafiar você a fazer isso. Por quê? Porque eu creio plenamente que você está aqui porque você acredita nesse Deus que está vivo, nesse Jesus que ressuscitou. E se ele ressuscitou é porque Deus está dando uma nova oportunidade para a sociedade. E a nova oportunidade está em mim e em você, de mostrar que Jesus vive. E Jesus só pode ser visto quando nós ajudamos ou temos atitudes de bondade para os outros. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos colocar a vida desses irmãos, todos, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, aqueles que estão aqui, a ter 1 hora de bondade. Não importa o que nós vamos fazer, mas vamos fazer para aquelas pessoas que há muito tempo elas já esqueceram que existe um Deus que está vivo. E nós queremos fazer com que esse Deus, que nós acreditamos que está vivo, que ela também possa vê-lo através das nossas ações. Então, Senhor Jesus, nos ajuda a termos, Senhor Deus, atitudes que vão eliminar a morte, que vão minimizar o sofrimento da sociedade, que vão fazer, Senhor Deus, com que as pessoas percebam que ainda existe fé na terra, que ainda existe um Deus que está vivo e que ainda existe um Jesus que ressuscitou. Por isso, Senhor, nós te pedimos, nessa manhã, que o Senhor possa erguer pessoas a fazerem o bem a todos aqueles que se aproximarem dele. No nome do Senhor. Amém. Meu filho faleceu. Ele não ressuscitou. Mas o Cristo me deu uma nova oportunidade para eu fazer o bem para quem ainda não viu esse Jesus. Eu e você podemos fazer isso. Amém? Obrigado.